Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, nós vamos falar sobre multiplicação de números decimais. Vamos dar continuidade a esse conteúdo que a gente já vem trabalhando desde a semana passada. Só que antes de iniciar com o nosso vídeo de hoje, como vocês sabem, que é de rotina, eu irei fazer a chamada de vocês e eu peço que vocês continuem colocando nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelo Google Sala de Aula, certo? Então agora eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento, o Anderson Diego e Naila Vitória. Vejam só. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte exemplo: 4,8 vezes 3. Percebam que aqui eu tenho um número natural, um número decimal, que é 4,8, e ele foi multiplicado por 3. Prestem atenção na posição da vírgula, tá? E prestem atenção em como a gente vai fazer essa multiplicação aqui. Então a gente começa multiplicando, obviamente, pela parte que está depois da vírgula, que é o 8. Então, 8 vezes 3 é igual a 24. Desce o 4 aqui e sobe o 2 aqui. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Cheguei nesse resultado aqui. Mas essa vírgula está andando uma casa decimal. Então, quer dizer que no resultado final, essa vírgula também tem que andar uma casa decimal. Então, o resultado dessa multiplicação de número decimal, 4,8 vezes 3, é igual a 14,7. O posicionamento da vírgula, quando a gente trabalha com multiplicação de números decimais, é fundamental, porque a vírgula vai indicar as casas decimais, certo? Vou dar aqui para vocês um segundo exemplo. 2,15 vezes 2. 5 vezes 2, 10. E vai multiplicando normal. Depois é que a gente trabalha a questão da vírgula. Desce o 0, sobe o 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho uma vírgula e depois da vírgula eu tenho duas casas decimais. Então isso quer dizer que no resultado, essa vírgula aqui também tem que andar duas casas decimais. Então o resultado vai ficar 4,30. Certo? Agora, quando a gente tem números decimais multiplicados por 10, 100 e 1000, como é que vai ficar? Vamos botar aqui o exemplo. Deixa eu apagar aqui e colocar para vocês os exemplos. Eu tenho aqui 3,18 vezes 10. Próximo exemplo aqui. 0,4 vezes 10. 0,4 vezes 10. Próximo exemplo. 13,03 vezes 10. 13,03 vezes 10. Colocar um exemplo de 100. 2,4 vezes 100. 2,4 vezes 100. E um exemplo de 1000. Vou colocar aqui 0,05 vezes 1000. 0,05 vezes 1000. Então, observem a posição da vírgula e a quantidade de zeros. Se eu tenho 10, 100 ou 1000. Para fazer essas multiplicações de números decimais. Lembrando que a vírgula, na multiplicação, ela irá andar para a direita. Enquanto que na divisão, a vírgula anda para a esquerda. Então, vejam só. Eu tenho 3,18. Como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho 10 multiplicado por 10. Só tem uma casa decimal. Então, se a vírgula está aqui no 3 e ela anda para a direita, a vírgula vai vir uma casa para a direita. Então, em vez de ter 3,18, eu terei 31,8. A vírgula andou uma casa para a direita. Certo? Agora eu tenho
0,4 multiplicado por 10. A vírgula está aqui, ó. Ela vai andar uma casa. Então, a vírgula vai vir para cá, atrás do 4. Então, quer dizer que eu vou ter 4, certo? Vírgula andou uma casa para a direita. Vou ter 4. Aqui agora, olha, eu tenho o 0. E eu tenho 13,03. Como é que vai ficar isso aqui, ó? A vírgula está aqui. Vai andar uma casa para a direita. Ela vai vir para cá, olha. Então, eu vou ter 130,3. A vírgula andou uma casa para a direita. Agora, eu tenho aqui, ó, o seguinte. A vírgula está aqui. E em vez de ter 10, eu tenho a multiplicação por 100. São duas casas. Então, a vírgula vai ter que andar duas casas. Então, ela vai estar aqui. Deixa eu botar mais espaço aqui. 2,4. A vírgula está aqui, ó. Vai andar uma, duas. Essa segunda casa que a vírgula andou, eu vou ter que acrescentar um 0. Porque a vírgula vai ficar aqui, ó. Atrás desse 0. A gente não pode deixar a vírgula simplesmente sem nada. Sem a gente acrescentar uma casa que ela andou. Então, vai ficar 140. Correto? 240. E aqui agora, a vírgula tem 3 casas para andar. E eu tenho 0,5. Vai ficar 1, 2, 3. Vamos completar com um 0 aqui e a vírgula atrás desse 0. Então, eu vou ter 50. Certo? Então, percebam que na multiplicação de números decimais por 10, 100 ou 1000, a vírgula anda sempre para a direita, de acordo com a quantidade de zeros de casas decimais que ele está sendo multiplicado. Por 10, uma casa. Por 100, duas casas decimais. E por 1000, 3 casas decimais. Certo? Então, esses são exemplos de multiplicações, tá? De números decimais. Agora, eu queria explicar para vocês a atividade de casa de hoje. Então, peguem um livro de vocês, de matemática, abram ele na página 92, certo? E na página 92, a gente tem o seguinte aqui. Alguns exemplos de multiplicações de números naturais, que eu peço que depois vocês vejam essa tabela de multiplicação de números decimais, né? São números naturais também, mas são decimais, porque vão ter vírgulas, casas decimais, por 10, 100 e 1000, que vocês vejam alguns exemplos. Eu coloquei algum desses exemplos da tabela aqui no quadro, aí eu peço que vocês vejam o restante. E aqui também tem alguns exemplos de uma multiplicação, né, de números decimais. Eu vou colocar aqui um exemplo em sentença, que eu acho que eu não coloquei. Se eu tivesse esse seguinte exemplo aqui, meus amigos, eu acho que eu não coloquei em sentença para vocês. Eu tivesse isso aqui. 5,22 vezes 3. Como é que eu vou arrumar isso aqui? Vou colocar 5,22 vezes 3. E aí eu multiplico, tá? Então, multiplico normalmente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Eu tenho 2. Então, quer dizer que a vírgula vai andar 2 casas. Então, eu terei 15,66. Só esse exemplo aqui eu queria mostrar para vocês. Então, vejam só. Na atividade de casa, vocês têm o primeiro quesito, que ele pede que vocês façam o seguinte. Resolva essas multiplicações com números decimais. Vou fazer o exemplo da letra A para vocês, que é parecido com esses exemplos que eu acabei de fazer no quadro. Na letra A eu tenho 6,38 vezes 2. Tá assim, em forma de sentença, não é verdade? Então, vocês vão armar. Então, eu coloco 6,38 vezes 2. Armei. 8 vezes 2, 16. Desce o 6, sobe o 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 6 vezes 2, 12. Quantas casas decimais eu tenho depois do 6? Depois da vírgula? 2. Então, a vírgula vai andar aqui, ó. 1, 2. Para aqui. No 12. 12,76.
Gente, eu quero que vocês entendam que o diferencial, o X da questão, que vai ajudar a gente a entender, tá, meus amores, como trabalhar com multiplicações de números decimais é a posição da vírgula. Se a gente coloca a vírgula na posição errada, a gente conta casas decimais erradas, obviamente o resultado vai ficar errado. Então, vocês vão responder essas multiplicações, tá? Da letra A até a letra F, certo? Já no segundo, vocês vão continuar resolvendo essas operações. No terceiro, vão calcular mentalmente. Então, vejam aqui, tem um exemplo aqui do terceiro, que é a multiplicação por 10. Deixa eu colocar aqui. Ele tem assim aqui no terceiro. 3,78 vezes 10. O que Tia disse a vocês? Que a vírgula sempre anda para a direita. Então, aqui eu tenho um 10, uma casa. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Se ela estava aqui no 3, ela andou uma casa. Ela vai vir atrás do 7 agora. Então, eu vou ficar com 37,8. Então, façam esses cálculos mentalmente, né? Fazendo esse deslocamento da vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zeros que ela está sendo multiplicada. 10, 100 ou 1000. Certo? 10, 1 zero, 100, 2 zeros e 1000, 3 zeros. No quarto quesito, vocês vão resolver o problema, tá? Um rolo de papel para embrulho tem 24,6 kg. Quanto quilogramas tem em 5,8 rolos? Então, esse daqui a gente vai ter o seguinte. Vou fazer essa resposta aqui para vocês. 24,6 multiplicado por 5,1. Então, a gente tem aqui essa multiplicação. A gente primeiro, gente, vai multiplicar normal. Depois é que a gente vai lidar com a questão das vírgulas. Então, primeiro vamos multiplicar normal aqui, tá? 8 vezes 6, tá? A gente vai fazer essa multiplicação normal, depois 8 vezes 4, depois 8 vezes 2. Aí vai, agora, 5 vezes 6, 5 vezes 4 e 5 vezes 2, fazendo a multiplicação normal. E no final, que a gente responder essa multiplicação, a gente vai contar quantas casas decimais a gente teve. Porque eu tenho a casa decimal do 6, que foi uma casa, e do 8, que também só foi uma casa. Então, a vírgula no resultado terá que andar 2 casas, que é o que a gente vai colocar, tá? No final de toda essa multiplicação, o resultado será 100. Aqui o lápis, ficou muito clarinho. No final de toda essa multiplicação, o resultado será 142, tá? E 68. Aí o que eu disse? Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu também tenho uma casa decimal. Então a vírgula vai ter que andar 2 casas decimais. 1, 2. E vai parar aqui. Então o resultado será 142,68. Certo? Então, vocês vão fazer a letra B, C, tá? Seguindo essa linha de raciocínio. Certo, meus amores? Então, vejam só. Esse foi o nosso vídeo de hoje de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. Enfim, é isso, tá? Um beijo enorme para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo, tá bom? Tchauzinho!